Ela já visitou a escola, já aprovou metodologia, porém, quando instada a efetuar a matrícula, alega problema de agenda. A mãe já visitou, a mãe já viu o valor, ela disse que quer e ainda assim ela começa a trazer outros pontos, você vai conseguir identificar se realmente é uma objeção por falta de prioridade ou se de fato é apenas uma agenda. E na aula de hoje você vai entender qual é o melhor posicionamento e argumento para ser utilizado nessas situações. Se isso acontece com você, você chegou no lugar certo, e se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Igor Fabiano, o matriculador, fundador da Escola de Matrículas, autor do livro Método Matrícula, e toda semana eu estou aqui entregando um conteúdo específico para você que é matriculador profissional e gestor educacional. Fica até o final da aula, aplique e dobre as suas matrículas. O Elton mandou lá no grupo o seguinte: eu tô com um lead, que é a mãe do aluno tal, né, a mãe do Guilherme, que tá com dificuldades em português. Ela já visitou a escola, já aprovou metodologia, porém, quando instada a efetuar a matrícula, alega problema de agenda, que não consegue encaixar o horário do nosso curso com o do filho dela. Aí o diagnóstico do Elton foi que o curso não é uma prioridade para ela. De fato, quando você olha de uma forma bem crua assim, a gente tende a dar prioridade para aquilo que é mais importante. Nesse momento, o filho dela tá com problemas na língua portuguesa, só que ela ainda não enxerga como prioridade. Só que quem faz esse trabalho de fazer com que a mãe, nesse caso, o responsável, enxergue como prioridade, é o matriculador durante o atendimento dele. Então, o matriculador que tem que trazer essa prioridade na esfera emocional. Então, emocionalmente falando, a mãe ela precisa sentir que se o filho dela não fizer um apoio escolar em português, que seja em outra instituição de ensino, o filho dela vai ter quais problemas? Esses problemas eles precisam ser listados, elencados. Então, quando você tem o perfil do cliente ideal, fica mais fácil você destrinchar esses problemas. E não somente isso, quando você faz uma boa análise de perfil, você consegue saber de uma forma personalizada esses desafios. Então, por exemplo, no caso do reforço escolar, quais as consequências vai gerar para o filho dela caso ele não aprimore o conhecimento na língua portuguesa? Além da nota vermelha, além da possibilidade de reprovação, o fato dele ficar em notas finais, as possibilidades dele sofrer algum tipo de bullying, dele se sentir constrangido, como que isso afeta emocionalmente o filho dela. Todos esses pontos, eles são muito importantes para que você conecte emocionalmente na mãe, para que isso suba o nível de prioridade. A prioridade que a gente busca, a prioridade que a gente quer na nossa vida, ela está diretamente ligada ao emocional. Então, quando você olha, por exemplo, vou colocar o meu filho no apoio escolar de língua portuguesa. Racionalmente falando, virão informações que farão com que ela decida isso posteriormente ou na hora. Quais são os pontos racionais? Top da lista, financeiro. A maioria dos clientes, eles decidem racionalmente baseado no financeiro. Quando que eles não se baseiam no financeiro? Quando o emocional ele está um pouco elevado, ele coloca assim, tá, por mais que eu não possa, eu vou apertar um pouquinho para investir no meu filho. Ou por quê? Aí esse porquê geralmente é a resposta emocional, porque ele precisa, porque eu não quero que ele reprove, porque eu não quero isso, não quero aquilo. Segundo ponto foi o que você falou, horário. E aí foi legal que o Carlos trouxe ali o exemplo, né? Às vezes um charuto é só um charuto. Ou seja, na interação ali do grupo, o Carlos também, um matriculador implacável, ele trouxe que às vezes ela só tem problema de horário mesmo. Às vezes é só um desafio no que diz respeito à agenda. E quando você flexibiliza a agenda e ainda assim ela começa a trazer outros pontos, você vai conseguir identificar se realmente é uma objeção por falta de prioridade ou se de fato é apenas uma agenda. Então nós, como matriculadores, quando a gente chega num caso desse, que a mãe já visitou, a mãe já viu o valor, ela disse que quer,
ela não te fala não vou, não vou, não vou, mas ela também não vai, entendeu? Ela não fala que não vai, mas também ela não vai. Ela fica ali em cima do muro. Você como matriculador, o time como matriculador, ele precisa procurar as soluções para os problemas. Já não é financeiro. Pelo menos a gente acha. Então, se o problema é de horário, é tentar trazer uma solução para ela no que diz respeito à flexibilização de horário. Igor, os meus horários, eles são rígidos, não tem como. Eu já mostrei para ela todas as flexibilizações. Aí, você vai para a questão emocional. Você tenta resgatar a questão emocional, mas quando você vai resgatar a questão emocional, a recomendação é que seja no checkmate. Ou seja, ou vai ou racha. Entende? Por quê? Porque se você esgota todas as opções racionais, como por exemplo, se o problema dele é de agenda, me fala a agenda dele que eu vou arrumar um horário específico para ele. Aí ela vai falar assim, é porque a agenda dele é muito complicada, é que é difícil até de falar. Você já tá vendo que é desculpa, já tá vendo que é objeção. Porque se isso for um problema real, ela vai, fala a agenda, você vai, traz a solução e já era. Resolvido o problema. Então lembre do seguinte, tente o máximo possível bater todas essas questões racionais. Por quê? Porque a decisão ela é emocional justificada pela razão. Se você não puder, não tiver a possibilidade de bater essa objeção racional, igual o Elton falou ali, que já tentou. Só que nesse caso ela falou a agenda ou ela omitiu a agenda? Porque se ela falou a agenda, e aí, de fato, era uma objeção racional. Mas se ela omitiu a agenda, essa se tornou uma objeção emocional. Então a gente tem a questão racional e a questão emocional. Feito isso, quando você termina a questão racional, você tem que ir para o emocional, mas na linha do checkmate. Por quê? Tem uma possibilidade. Tem gente que não sabe falar não, e tem gente que não é que não sabe falar não, né? Ela sabe falar não. Ela emocionalmente ela trava para dizer não para as pessoas. E ela não gosta de falar não por medo às vezes de desagradar, por medo de parecer uma pessoa não benquista, uma pessoa que ela, por não querer ser rejeitada no íntimo dela, ela tende a aceitar tudo, ou ela traz respostas vazias só para não dizer não. Então tem esse perfil. E tem pessoas que, quando se trata de questão financeira, eles não conseguem dizer não. Por quê? Porque aí vem um outro viés, que é o viés de não querer parecer que é uma pessoa de baixa condição financeira. Ou seja, ele não quer falar que está duro, que está sem dinheiro. E quando a pessoa fala isso, às vezes ela se sente mal, ou por uma questão social, ou por uma questão de criação. Para rapidinho aqui, matriculador. Aproveita que você já chegou até aqui no vídeo, tá fazendo sentido para você. Se inscreva no nosso canal. Como você pode ver, a maioria dos matriculadores, gestores que acompanham o nosso canal se esquecem de se inscrever. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, continue aqui que a gente se vê no final. Então, quando você entende os perfis que passam por vocês nas instituições de ensino, fica mais fácil você identificar qual é o melhor caminho ou quais os caminhos você tem, trazendo uma visão geral, sem eu ter passado pelo atendimento da mãe do Guilherme, sem eu conhecer nada. A gente já tem alguns perfis pré-determinados aqui que facilitam esse caminho do matriculador. Ou ela não quer dizer não por uma questão interna, para ela não ser rejeitada, com a necessidade de ser aceita, ou ela não consegue dizer não por ser uma questão financeira, ela não pode investir, mas ela não quer dizer que está realmente dura. A questão da prioridade em si, a gente já matou. Por quê? Porque se ela não falasse a agenda, era mais emocional. Como ela falou, a agenda é uma questão racional. E aí, uma vez que ela fala a agenda e traz a solução, vamos ver agora qual que é a resposta do Elton. Ela falou a agenda e propôs uma solução e ela objetou novamente. E qual que foi a objeção? Deixa eu colocar o áudio aí para a gente trocar uma ideia e ficar melhor. Olá, bom dia. Daí a objeção dela foi: esse semestre eu não vou conseguir e vou postergar para o semestre que vem. Passou a agenda, a gente em cima da agenda propôs uma solução que ela queria, né? Aí ela, não vou conseguir esse semestre mesmo, tá muito corrido, etc. E ela, a princípio, queria português e matemática. Aí a gente falou, então vamos tentar uma matéria só, porque fica menos tempo, né? Aí ela, não, deixa pro semestre que vem, enfim.
Vamos supor que você seja o pai do Guilherme. Eu falaria alguma coisa nesse sentido, o que eu falei com vocês. Quando vocês trazem todas as soluções racionais e não se resolve, você tem que ir para o emocional e dar o checkmate, fechar tudo. Então eu falaria assim, Elton, deixa eu ver se eu entendi. No primeiro momento, quando você veio aqui na Ensina Mais, Tatuapé, você procurou para o Guilherme português e matemática. E por questões de agenda, você disse que, na verdade, seria melhor só o português, porque está tudo muito corrido. Quando nós trouxemos a solução, você trouxe para mim e disse que o problema era agenda e que não tinha como. Aí nós fizemos aqui, conversamos com os nossos coordenadores, mexemos no nosso mapa de turma e trouxemos uma personalização para atender especificamente o Guilherme, para o Guilherme não passar por tudo que ele já passou, para evitar que ele repita de ano. Aí você tem que trazer as dores, tá, porque eu não sei como foi o atendimento. E depois que eu fiz isso e trouxe todas as soluções para você, você vai e me diz que não vai poder esse semestre, só no semestre que vem, porque está muito corrido. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, eu peço sinceridade da sua parte, porque a gente está fazendo toda uma movimentação aqui para tentar te ajudar, mas eu não sei se você realmente quer ajudar o seu filho a passar de ano ou desenvolver o português. O problema é de tempo mesmo, o problema é financeiro, ou tem algum outro problema que até agora você não trouxe para mim? Por quê? Porque se eu não souber de verdade como te ajudar, fica difícil você tomar uma decisão. E a gente não quer matricular o Guilherme só por matricular, a gente quer entregar resultado. Mas a parte do tempo a gente já resolveu. A gente já resolveu toda a questão estrutural. Você me disse que é o que você estava procurando para o Guilherme. Mas aí agora que a gente resolve tudo, você me diz que vai ficar corrido e vai ficar para o semestre que vem? Me explica melhor, Elton, o que está acontecendo? Pode abrir o coração para mim que eu vou ver se eu consigo te ajudar ou não. Pronto. Perfeito, excelente. Tem que ser na lata. Porque senão não resolve. Aí foi aquilo que eu falei. Antes de eu abrir o microfone aqui da gente conversar, qual foi a desculpa dela? Foi uma desculpa vazia. Não vai dar porque tá corrido, deixa para semestre que vem. Ou seja, ela não quer falar não, muito provavelmente porque não tá com dinheiro agora. Entendeu? Então você tem que ir ali, trazer as informações de uma forma sutil e falar, tá, agora abre o coração para mim. O problema é de tempo ou é de financeiro? Porque se for financeiro, eu posso ver se existe a possibilidade de te ajudar. Sempre trazendo hipótese, nunca falando, eu vou te ajudar, porque isso aí é coisa de vendedor de curso. Não, estudar aqui é o melhor lugar para estudar, eu com certeza vou te ajudar. Entendeu? Você que chegou até o fim da nossa aula tem em mãos uma técnica para aplicar. E se você quiser mais técnicas, estratégias, aprofundamento, igualzinho aconteceu nessa aula, aqui na descrição tem um link com a nossa página com mais informações sobre os nossos programas e treinamentos. É só você dar uma olhada, tem um campo para você colocar o seu nome, seu telefone, que aí o nosso time de especialista vai entrar em contato. E caso você tenha qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.